Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai fazer reflexões em torno de um dos livros de Kenneth Hagin chamado Pensamento Positivo ou Negativo. A gente vai ter os fundamentos principais ou ideias principais desse livro e eu espero que vocês sejam edificados. Certamente vocês querem trocar seus pensamentos, suas próprias intenções de raciocínio por aqueles pensamentos que vêm lá do alto, que vêm lá do Pai das Luzes. Tá? Eu sou Douglas Carvalho e sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. Então, esse livro de Kenneth Hagin em si, ele é voltado principalmente para as pessoas que querem renovar a mente, né? Então aqui eu vou trazer, nesse vídeo de hoje, os fundamentos, ou quais são os passos principais que a gente tem que tomar nesse processo de renovação da mente, durante a vida ou caminhada cristã. Antes de a gente dar continuidade ao vídeo, eu te peço uma única coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais notificações e comenta aqui na parte de comentários o que é que você vai fazer, o que você já está fazendo para renovar a sua mente e especialmente em que área específica Deus tem comunicado ao seu coração para praticar essa área da palavra, né? Essa área de renovação da mente. Então coloca aqui nos comentários o que é que Deus tem falado ao seu coração, principalmente ao terminar o vídeo. E você também pode colocar aqui nos comentários o que é que você achou, né, do material, do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Em si, eu dividi esse vídeo por etapas ou essências, né, ou partes principais que o livro trata. A primeira delas é sobre o sistema de crença. Um sistema de crença ele é baseado principalmente em relação àquilo que nós pensamos, que começamos depois a crer ou acreditar, e o último nível, que é o mais poderoso de todos, que é aquele voltado para a fala, aquilo que nós falamos. Então, o sistema de crença em si, ele é feito com base no que pensamos, no que falamos, né, na última análise, e entre o que você pensa e o que você fala, é aquilo que você crê que determina para onde está indo a sua vida. É por isso que o Evangelho, a boa notícia, é a substituição de sistema de crenças limitantes em si pela crença principal que inclusive te tira do inferno. A crença de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida e que por meio de uma simples confissão de fé, lógico, a Deus te dá acesso do inferno para o céu. Então, o Evangelho é a boa notícia de que você não precisa em si fazer as obras totais que Jesus fez para ter acesso ao céu. O acesso ao céu hoje não é mais pelas obras, mas pela fé. Então, essa mudança simples de mentalidade, aparentemente, né, simples, mas ela em si ela é poderosíssima porque ela te dá acesso de graça ao que Jesus Cristo conquistou na cruz para você. Então, o sistema de crença em si, na palavra de Deus, é algo sério, mas ao mesmo tempo algo simples, né, de você praticar. Então, pensar, crer e falar é a base do Evangelho. Então, por causa de uma simples confissão de que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, Deus te tirou do inferno e você agora tem acesso ao céu. Outro ponto essencial que o Kenneth Hagin traz aqui no livro é sobre a base legal das Escrituras e a base experimental. O que quer dizer isso? Em si, quando você abre a sua Bíblia, você está abrindo um livro-texto. Esse livro-texto, muitas vezes, só fica na dimensão mental das pessoas. As pessoas entendem as Escrituras, as pessoas acham ela bonita, né? Acham as Escrituras em si muito bonitas, as palavras graciosas, mas Deus não nos chama apenas para viver na dimensão mental, ou trocando em miúdos, né? Em apenas ler as Escrituras e achar que é um documento comum. O Novo Testamento, né, como é chamada a parte dos Evangelhos de Jesus Cristo e das Epístolas, e também a Epístola de Apocalipse em si, eles anunciam a boa notícia ou a novidade de que Jesus é o Messias, de que ele veio trazer nova vida para cada um de nós. Só que muitas dessas coisas só ficam na dimensão mental. E o autor aqui ele esclarece no livro-texto dele que é necessário que as Escrituras em si, elas não fiquem apenas na dimensão mental, mas elas possam adentrar no espírito humano. E isso só é possível através da meditação da palavra de Deus. Então é possível, por exemplo, que um cristão que vive dentro de uma igreja há anos possua práticas antigas, possua dificuldades financeiras, vícios, várias outras coisas ainda perseguindo a vida dele, porque basicamente ele não deu espaço suficiente para que a palavra de Deus pudesse sair da dimensão mental e entrar na dimensão espiritual,
algo que só é possível através da meditação da palavra. Então, o aspecto legal é aquilo que a palavra já garante que você tem em Cristo. Mas o aspecto experimental ou vital, como o autor chama aqui, é justamente quando essa palavra, né, ela é transformada de logos para rema, quando ela se mistura com o espírito humano e o autor das escrituras, que é o próprio Espírito Santo, te ajuda a renovar a tua mente, a renovar a sua vida e as práticas antigas e coisas do tipo. Então, viver o aspecto experimental da palavra é também um dos fundamentos que o autor trabalha muito bem aqui no texto dele. Outro ponto essencial é que ele apresenta a Trindade como aquela que gera a expectativa de que o crente, o cristão, ele seja praticante operoso da palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo assumem atualmente funções específicas e, em si, cada um deles visa um fim proveitoso em comum, que é que o cristão cresça, que ele se torne cada vez mais parecido com Cristo. O Espírito Santo, por exemplo, ele é o Paráclito, ou seja, aquele que foi enviado para ser o ajudador do crente, aquele que gera expectativa de que o cristão ele atenda ou haja à altura do que a palavra de Deus espera dele. Jesus Cristo atualmente, ele fala, né, ele intercede por nós, cada um de nós, junto ao Pai. Então, Jesus em si, hoje, ele ainda assume o ministério da intercessão lá em cima. E Deus Pai gera uma expectativa grande de que cada filho dele seja imitador dele como filho amado. Então, Kenneth Hagin em si, nesse livro, ele faz com que o cristão reflita de que ele não foi chamado para ser passivo perante o que as Escrituras esperam dele, mas, pelo contrário, que cada cristão possa corresponder à altura do que Deus espera de cada um de nós. Então, a cultura da atividade, ou seja, a perspectiva de que cristão deve ser ativo, deve ser produtivo, deve ser proativo, deve ser aquele que corresponde às Escrituras, é essencial para que você possa renovar sua mente. O Kenneth Hagin também traz um exemplo de uma mulher que ela nasceu de novo, né, há muito tempo, e ela conviveu no meio cristão por muito tempo, mas ela só viveu grande parte da vida dela ao aspecto legal das Escrituras. Ou seja, ela concordava com as Escrituras, ela achava as Escrituras interessantes, mas em si ela nunca experimentou do poder de Deus através das Escrituras. E a recomendação foi que ela passasse uma grande parte do tempo dela meditando na Bíblia, né, nas passagens bíblicas, e ela fez isso por meses. E como resultado disso, o autor relata que quando ela foi procurar Kenneth Hagin para conversar sobre esse assunto, ela se sentiu como sendo a primeira vez que encontrou Jesus. Ela se sentiu como alguém que acabou de nascer de novo. E sobre o novo nascimento, vou colocar aqui um link para que você possa entender melhor o que eu estou me referindo aqui, que na verdade é um nascimento de Deus, vinda pelo Espírito Santo de Deus para recriar o espírito humano. Mas enfim, esse exemplo dessa mulher chamou muita atenção, porque dentro da igreja você pode realmente ficar anos dentro dela, mas ao mesmo tempo, se você não fizer sua parte, o tempo vai passar e realmente você vai ficar apenas vivendo na teoria da palavra de Deus. O aspecto legal é você saber que algo é bom, algo está disponível nas Escrituras, mas você ainda não está vivendo aquilo porque você não se esmerou o suficiente para estar vivendo aquilo. Então, na minha própria vida pessoal, após a leitura desse livro, eu comecei a perceber, por exemplo, que tem áreas da minha vida que realmente só estão nos aspectos legais. Anos de caminhada com Cristo, mas ao mesmo tempo, anos no qual muitos aspectos, muitos pontos da minha vida estão aquém do que a palavra de Deus espera. Então, a leitura como essa é recomendada para todo cristão que quer provar de Deus. A Bíblia diz, olha, provai e vede que Deus é bom. Então, você tem que provar das Escrituras, você tem que visualizar que elas em si são operosas e poderosas para renovar primeiramente sua mente, e você, a partir dessa renovação de mente, você provar níveis em Deus do que Ele espera de você para manifestar a boa vontade dEle, a agradável e perfeita vontade dEle. E o autor, acima de tudo, ele dá um diagnóstico pelo qual as pessoas se tornam incrédulas a partir da caminhada com Cristo, né? Existe a possibilidade das pessoas não crerem em Jesus Cristo. A primeira possibilidade que ele relata aqui no livro é justamente as pessoas não conhecerem as Escrituras, né, o suficiente. E elas não passam, por exemplo, a crerem em cura divina, prosperidade bíblica, a restauração de casamento, coisas do tipo, porque elas desconhecem as Escrituras. Então, o primeiro ingrediente para alguém se tornar incrédulo é justamente o desconhecimento. A palavra de Deus diz
que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o segundo ponto é justamente as pessoas que sabem das Escrituras, sabem que elas são reais, mas ao mesmo tempo elas não se deixam ser persuadidas, influenciadas a tal ponto de que elas queiram abdicar de coisas, abdicar de desejos carnais, abdicar de desejos pessoais em prol de Jesus Cristo. Então, é possível que o cristão conheça as Escrituras, mas ao mesmo tempo ele não se renuncie, ele não renuncie à própria vida em prol do que Jesus espera que eles pratiquem. Então, 2 pontos principais que o autor relata no livro. Você pode ser incrédulo por não conhecer as Escrituras e, ao mesmo tempo, por negligenciá-las, por não se deixar ser influenciado ou persuadido suficientemente à medida que você, por exemplo, poderia estar meditando na palavra, renovando a mente, conversando com pessoas de fé, coisas do tipo. E uma parte fundamental do livro que chamou minha atenção está lá na página 29, que o autor diz assim: extraio a maior parte das minhas pregações nas epístolas, nas cartas, né? Epístolas é carta. Pois elas me dizem quem eu sou e o que eu tenho em Cristo. Essa é a confissão que gosto de manter, pois é vitoriosa e sempre derrota o diabo. Muitos pastores, evangelistas e membros leigos, né, passam o tempo em algum outro lugar, ou seja, em algumas outras partes das Escrituras, principalmente a Antiga Aliança, né? Tem gente que, enfim, passa a maior parte do tempo deles estudando, meditando na Antiga Aliança. Mas ele relata aqui que a maior parte do tempo dele é investido na Nova Aliança, justamente porque lá é onde se encontram os direitos, né, que cada cristão tem em Cristo, de quem eles são em Cristo, a identidade restaurada em Cristo. Tudo isso a gente encontra lá nas epístolas, nas cartas. Ele continua dizendo assim: e isso transparece no decorrer do tempo porque eles, né, os pastores, os evangelistas, os líderes, os membros leigos, né, nunca têm sinal de vitória na vida. Ou seja, o Kenneth Hagin está afirmando aqui que o cristão sadio é justamente aquele que medita nas epístolas, porque é justamente essas cartas paulinas, de Pedro, de João, elas dão pistas, elas indicam, na verdade, quem nós somos hoje em Cristo, e isso fortalece a fé e o espírito humano. É um alimento sadio, porque restaura a identidade, restaura a alma caída. Então, a maior parte do tempo, ele fala aqui que é fundamental que o cristão passe meditando nas epístolas, para depois estudar outras partes da Bíblia, inclusive os evangelhos de Jesus Cristo, de quem é o Messias, de como ele se comporta, para que a gente possa se tornar discípulo, né? A gente possa começar a imitá-lo. E nesse processo de renovação da mente, ele fala que isso só é verificado realmente na vida do cristão quando tudo começa a dar errado na vida dele. Por exemplo, eu posso confessar que eu sou curado em Cristo. E eu começo a confessar, e à medida que existe essa proclamação de palavras no mundo espiritual, aquele sintoma de uma determinada doença pode piorar. Se você realmente está renovando a mente pela palavra, você vai continuar concordando com a palavra, independente se você está sentindo dor ou não. Mas a questão é, à medida que a dor aumenta, você vai continuar concordando com a palavra de Deus? As pessoas que são realmente persuadidas pela palavra, elas vão continuar sim, e vão agir à altura da palavra em relação a essa área. Então, pessoas que realmente estão renovando a mente, elas estão confessando a palavra, mesmo se tudo esteja bem, e mesmo se tudo esteja indo de mal a pior. Porque a palavra em si ela é soberana no mundo espiritual para trazer à tona, ao mundo material, aquilo que nós estamos proclamando. Só que nem todo mundo tem o mesmo nível de fé. A gente tem que entender, por exemplo, que no meio cristão existem recém-convertidos, aqueles que já têm uma base maior na caminhada com Cristo, líderes espirituais. Veja, a partir dessas diferenças a gente percebe que é fundamental que você primeiro realmente se situe no seu nível espiritual para praticar, né, para iniciar essa prática da palavra e verificar em si, se autoavaliar. A palavra diz: examine o homem a si mesmo, verificar até que ponto você vai na concordância com a palavra. Então, o cristão, o discípulo em si, ele é chamado 100% para concordar com a palavra em tudo. Mas a gente entende que no meio cristão existe realmente níveis espirituais diferentes. E ele também relata aqui no livro que o diabo em si ele vai fazer de tudo para que você não acredite que tem autoridade sobre ele. Então, essa parte de renovação da mente é você se colocar numa posição que está acima do inimigo. E ao mesmo tempo não receber correspondências do diabo. Por exemplo, por palavras você pode trazer bênçãos, mas também por palavras você pode trazer maldições sobre a sua vida.
dar legalidade, por exemplo, que o diabo traga doenças para você. Agora veja, a fonte principal de tudo são pensamentos. No início do vídeo comentei com vocês, um pensamento errado traz, por exemplo, uma crença errada e, por fim, uma fala errada. E o mesmo é para coisa boa. Veja, o inimigo ele vai trabalhar em si para que você possa discordar da palavra de Deus e assim seja prejudicado de alguma forma. E por fim, um dos pontos principais que ele traz aqui no livro-texto é que as pessoas que, após terminarem uma oração, já colocam em prática aquilo que elas almejam, são pessoas que estão realmente renovando a mente, né, pela palavra de Deus. Então, as pessoas que são praticantes operosas da palavra já indicam tudo, que essa ação está acima do processo da fala. A fala em si é uma ação simples, mas quando você coloca em níveis maiores de prática, você está dizendo automaticamente para Deus que está substituindo os seus pensamentos por pensamentos divinos, pensamentos superiores. Então, a prática fundamental e última de renovação da mente, né, pela palavra de Deus, é justamente você colocar a um nível maior de ação aquilo que você está crendo. Exemplificando, se eu digo, por exemplo, que eu acredito, eu creio que eu vou tirar um carro novo, né? Essa ação correspondente seria, primeiramente, renovar minha mente, substituindo pelo que a palavra de Deus diz. A palavra em si garante como herança, né, muitas bênçãos espirituais e também materiais. Então, se eu creio realmente nisso, eu começo a confessar aquilo que eu estou acreditando. Então, algo que saiu da minha mente, eu comecei a visualizar aquele carro específico, mas ao mesmo tempo eu comecei a falar, a proclamar a palavra. Só que a palavra trabalha com princípios. Eu tenho que tirar a habilitação específica. Ao tirar essa habilitação, Deus está abrindo portas atrás de portas para que eu possa comprar um carro usado, possa comprar um carro 0 km, possa usar alguém para me beneficiar com um carro. Enfim, Deus tem N formas de nos abençoar. Mas o que interessa é que a partir de uma simples renovação de pensamento, eu estou proclamando algo diferente, estou falando algo diferente e estou agindo à altura. Porque quem quer realmente ter um carro, tira a habilitação. Depois de tirar a habilitação, visita uma concessionária. Ao visitar a concessionária, já se visualiza dentro de um carro específico. Veja, a fé operosa em si é o primeiro sinal e o principal sinal, na verdade, de que um crente, de que um cristão está renovando a mente dele pela palavra de Deus. Finalizando esse vídeo, pessoal, o que é que eu vou fazer a partir dessa leitura? A gente sempre, como leitor, né, de literatura evangélica, cristã, inclusive livros, né, que te ajudam a renovar a mente, né, livros que edificam, mesmo não sendo cristãos, livros que são úteis para a tua produtividade, para o teu trabalho. Eu vejo que o maior investimento de você adquirir um livro e depois de você realizar a leitura, fichamento, tanta coisa, é você colocar em prática as coisas que você aprendeu, de que ficaram retidas no teu coração. E essa é uma das coisas principais ao se terminar um livro. Uma das coisas, e a principal, que chamou muito a minha atenção aqui, a partir da leitura desse livro do Kenneth Hagin, Pensamento Positivo e Negativo, foi justamente a parte que ele fala sobre meditar nas escrituras, principalmente nas epístolas, porque é lá justamente que você vai renovar a tua identidade em Cristo, você vai saber quem você é no Senhor, vai saber a herança que se tem em Deus, ao que Ele fez por nós, coisas do tipo. Então eu vou realmente, a partir dessa leitura de Kenneth Hagin, terminei esse livro agora, eu vou realmente focar nas epístolas. E uma recomendação é justamente essa Bíblia ou Verbo. Eu adquiri ela recentemente, chegou agora aqui na minha casa, e ela só é o Novo Testamento. E eu acho que não é coincidência, na verdade já é o agir do Espírito Santo, indicando o caminho que eu tenho que trilhar a partir de então, para renovar minha mente em muitas áreas específicas. E principalmente a partir da leitura das epístolas, das cartas paulinas, de João, de Pedro, de Tiago, enfim, as cartas. E passar a maior parte do tempo meditando nelas, mas não somente meditando nelas, pensar ou pedir ajuda do Espírito Santo para pôr em ação coisas que indicam que eu estou acreditando no que eu estou lendo. Então eu vejo que o maior benefício de se ler um livro desse de Kenneth Hagin é justamente já pensar em formas de você colocar em ação o que aprendeu. Então aqui o resumão desse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que acredito que foi um pouco demoradozinho, mas que foi fundamental para que vocês tenham uma visão panorâmica do conteúdo. Recomendo a leitura, realmente, porque ler um livro existe um envolvimento muito maior, e principalmente a honrar o autor, né,
que teve o trabalho de escrever aquele livro, essa literatura. Então adquire, é bem baratinho, é um livro-texto que eu acredito que hoje no comércio esteja de R$ 10. Então, hoje em dia, você tem acesso com um livro desse, é algo fantástico, porque à medida que você vai lendo, eu acredito que cada pessoa vai ter uma direção do Espírito Santo diferenciada para colocar em prática as Escrituras. Então, eu sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom.